E se um livro muito antigo guardasse mais do que só palavras? E se na verdade ele fosse um mapa para algo impossível? Bom, hoje a gente vai desvendar os primeiros passos de uma jornada que desafiou a ciência, a lógica e, para ser sincero, o bom senso. Essa é a história de como uma mensagem secreta deu início a uma das aventuras mais fantásticas já imaginadas, uma viagem ao centro da Terra. Olha, tudo começa com essa frase. Uma frase que parece loucura. Ela foi encontrada rabiscada num pergaminho antigo, escrita num código todo misterioso. E não era um convite, era quase uma ordem. Desça na cratera de um vulcão para chegar no coração do planeta. Uma promessa de glória, ou, quem sabe, uma passagem só de ida para o esquecimento total. E é aqui que está o grande dilema que move a história inteira. Essa mensagem, será que é o segredo perdido de um gênio muito à frente do seu tempo? Ou será que são só os delírios de um maluco, uma armadilha que leva direto para a morte? Essa é a pergunta que fica no ar em cada momento dessa aventura. Nossa história nos leva para Hamburgo, lá no ano de 1863. É lá que a gente conhece o narrador, o jovem e super cauteloso Axel. Ele vive e trabalha com o tio dele, o professor Otto Lidenbrock. O professor é um mineralogista brilhante, isso ninguém nega, mas a genialidade dele só se compara a uma impaciência que, olha, era de assustar. E o próprio Axel descreve o tio de um jeito muito peculiar. Ele diz que o Lidenbrock não era mau, mas era um cientista egoísta, um poço de ciência cuja roldana guinchava. Tenta imaginar um gênio com um pavio curtíssimo, sabe? Obcecado por livros raros e com zero paciência para qualquer coisa ou pessoa. Esse é o homem que vai liderar nossa expedição. E a história engata de vez quando o professor Lidenbrock chega em casa todo triunfante. Ele conseguiu um verdadeiro tesouro, um manuscrito islandês original raríssimo, o Heimskringla de Snorre Sturluson. Só que o verdadeiro tesouro não estava nas páginas do livro em si, mas sim escondido dentro dele. A empolgação do professor é quase palpável. Ele fica maravilhado com a capa do livro de 700 anos e elogia a beleza da escrita rúnica, aquele alfabeto germânico antigo que, segundo a lenda, foi inventado pelo próprio deus Odin. Para Lidenbrock, aquilo não era só um livro, era uma relíquia, uma conexão direta com o passado. E então, no meio daquela admiração toda, um pedacinho de pergaminho todo sujo e dobrado cai de dentro do livro. E era óbvio que aquilo não fazia parte do manuscrito original. Era outra coisa, uma mensagem secreta que ficou ali escondida por séculos. O clima na sala muda na hora. O pergaminho revela um criptograma, uma sequência de símbolos rúnicos que não faz o menor sentido. Naquele momento, a mente do professor Lidenbrock entra em combustão. Ele simplesmente declara que não vai comer nem dormir até decifrar aquilo. Pronto, a obsessão tinha começado. Então, o professor se joga de cabeça no trabalho. Ele até consegue identificar quem escreveu a mensagem, um tal de Arne Saknussemm, um alquimista islandês famoso do século XVI, uma figura histórica que buscava transformar a ciência. Mas mesmo com toda a sua genialidade, o significado da mensagem, nada, continuava um mistério. A primeira tentativa de tradução só resulta nesse amontoado de letras sem pé nem cabeça, um absurdo completo, e para um homem como Lidenbrock, isso era uma tortura. A frustração dele vira uma raiva contida. Ele se tranca em casa e, basicamente, transforma todo mundo em prisioneiro do seu fracasso, até que o quebra-cabeça fosse resolvido. Mas a solução não vem da genialidade teimosa do professor, não. Vem de um mero acaso. O Axel, já cansado e entediado, estava se abanando com a folha de papel. Num instante, sem querer, ele olha o verso do papel, vê as palavras ao contrário e a chave se revela. A mensagem em latim precisava ser lida do fim para o começo. Quando o professor descobre a solução, ele se transforma. A raiva some e no lugar entra uma euforia quase maníaca. Ele pega o papel e, com a voz tremendo de emoção, lê em voz alta a mensagem decifrada, revelando seu conteúdo inacreditável. E as instruções são de uma precisão impressionante. Não é uma ideia vaga, não. É um guia passo a passo. Desça numa cratera específica de um vulcão islandês, o Snæfellsnes, mas só quando a sombra de um pico específico, o Skartaris, tocar nela. E apenas nos últimos dias de junho. Cada detalhe era crucial. E aí vem a frase final, de arrepiar. Quod feci. Foi o que fiz. Arne Saknussemm. Com essas 3 palavras, a mensagem deixa de ser uma teoria fantástica e passa a ser um fato histórico reivindicado. Alguém já fez essa viagem. A aventura se tornou real.
Só que a descoberta do segredo cria um novo problema. O Axel fica apavorado quando percebe que o tio não está só fascinado, ele está decidido a ir. Com medo dessa ideia, o Axel tenta usar a lógica e a ciência para convencer o professor a desistir dessa missão suicida. E é aí que a gente vê o choque de duas mentalidades. De um lado, Axel, o cientista, argumentando com fatos, o calor insuportável no centro da Terra, a pressão que esmagaria qualquer coisa. Do outro lado, Lidenbrock, o explorador, que é movido pela fé na glória, pela possibilidade de que as teorias científicas estejam erradas e, claro, pelo simples fato de que, aparentemente, Saknussemm já tinha conseguido. Para cada objeção lógica do Axel, o professor Lidenbrock tinha uma contra-hipótese científica na ponta da língua. O calor? Talvez ele não aumente para sempre. A pressão? Talvez a Terra não seja um núcleo líquido. Citando teorias de cientistas como Humphrey Davy. A escuridão? Fenômenos elétricos poderiam iluminar o caminho. Ele tinha a resposta para tudo. Com todos os argumentos do Axel derrubados, a força de vontade do professor se torna impossível de parar. Os preparativos para a expedição começam imediatamente, arrastando um Axel super relutante junto. A decisão estava tomada. Ponto final. A última esperança do Axel era a noiva dele, a jovem Grauben. Com certeza, ele pensou, ela vai me impedir de ir. Mas numa virada surpreendente, ela reage com o maior entusiasmo. Ela não vê a viagem como loucura, mas como uma chance de glória, uma missão nobre que vai torná-lo um homem de destaque. Pronto, agora o Axel estava completamente sozinho em sua cautela. E a impaciência do professor dita o ritmo de tudo. Em menos de 3 dias, eles passam de decifrar o código para a partida. Compram equipamentos, se despedem e partem de trem para Copenhague, que era só o primeiro passo na longa jornada até a Islândia. Depois de uma longa viagem de barco, eles finalmente chegam à costa da Islândia. E lá no horizonte, eles veem pela primeira vez uma montanha alta, com 2 picos cobertos de neve. O professor grita o nome dela com reverência, o Snæfellsnes. Aquilo não era só uma montanha, era o portal para o centro da Terra. E é assim que termina o primeiro capítulo dessa saga incrível. Eles chegaram à beira do impossível, guiados por um mapa de séculos. Mas a pergunta que fica é, o que eles vão encontrar quando derem o próximo passo rumo ao desconhecido? Glória ou esquecimento?